Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, hoje com o tema Guarda o teu coração. E o nosso texto está lá em Provérbios, de número 4, do verso 23 ao 26, que diz assim: acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia a maldade da tua boca, e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Que os teus olhos estejam sempre voltados para a frente, e o teu olhar seja direto. Observa por onde andas, e todos os teus caminhos serão seguros. Guarda o teu coração. Já faz um tempo que eu queria trazer essa reflexão, mas eu estava esperando o momento certo. Eu gosto muito desse texto, e principalmente do verso 23, que é o primeiro verso do texto que lemos, onde diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes de vida. E é interessante que quando a gente fala de coração, quando o texto aqui fala de coração, ele se refere não ao coração de carne que pulsa, que bombeia o sangue para o nosso corpo. Mas quando ele fala de coração aqui, ele fala de mente, ele fala de emoções, ele fala do coração que é a sede dos pensamentos, a sede dos sentimentos. Ele fala desse coração. E esse coração aqui está no âmbito emocional. É o que você pensa, é o que você sente. E quando ele fala de guardar, não é como simplesmente guardar numa caixinha. Mas esse guardar aqui é cuidar. E é interessante que, por isso que eu li os versos seguintes, porque esse versículo não fica solto. Quando ele diz, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aí no 24, ele vai dar a dica de como se deve guardar o coração. No verso 24, ele vai dizer: desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Queridos, tudo que a gente fala vai para o âmbito espiritual, vai para o plano espiritual. E, infelizmente, como seres humanos, nós temos a tendência de falar, obviamente. E muitas vezes a gente traz dos nossos lábios aquilo que está no nosso coração. É por isso que a Bíblia diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se formos olhar pela ótica humana, o nosso coração é mau. O que nos faz sermos bons, ou o que nos traz um pouco de bondade em nós, é Deus habitando em nós, o Espírito Santo habitando em nós. Mas nós, por natureza, somos maus. Então, muitas vezes, somos tentados a termos maldade nos nossos lábios. Eu lembro do profeta Isaías, quando ele teve aquela visão, e ele falou que ele tinha os lábios impuros e habitava no meio de um povo de lábios impuros. Ah, que passagem fantástica. E então o anjo vem com Atenais, pega uma brasa, coloca na boca e purifica a boca dele. Mas ele reconhece que ele tinha lábios impuros e habitava no meio de um povo de lábios impuros. Então Isaías, ele tinha consciência da maldade dos seus lábios e da maldade dos lábios do povo em cujo meio ele habitava. Entende? Então, guarda o teu coração no falar. A gente tem que ter cuidado com a gente fala, com o que a gente fala. E eu tenho ultimamente refletido muito acerca disso. Eu estou mais preocupada não com o que me dizem, mas com o que eu falo. Acerca de mim mesma, acerca das pessoas, acerca das coisas. E eu tenho ponderado. É claro que às vezes eu acabo pecando nisso, né? Mas que humana que sou, não é? Eu sou imperfeita. E às vezes a gente falha mesmo.
mas eu tenho ponderado muito acerca do que falar. E é interessante que eu tenho uma amiga falando dessa questão de falar, né? Tanto pode-se dizer verbalmente ou escrita. Eu tenho uma amiga que ela corrige os meus textos. E eu lembro que toda vez que eu mando para ela, e às vezes ela manda o texto normal. Hoje mesmo ela me mandou o texto normal. Eu fiquei pensando, tá correto? Como assim eu não errei nada? E às vezes ela manda o texto corrigido. E isso me faz lembrar o Espírito Santo. Às vezes eu tenho uma fala programada na minha mente acerca de alguma coisa. Aí vem o Espírito Santo com todo carinho. Isso aqui você tira, essa vírgula aqui não, essa frase aqui você não pode falar. Não, essa você pode. E queridos, é tão lindo essa dinâmica do Espírito Santo em nós, sabe? E é tão lindo a gente perceber que já temos o fruto do Espírito. E domínio próprio é fruto do Espírito. Muitas vezes você querer falar umas verdades. Querido, se eu fosse falar todas as verdades que me vêm na cabeça, eu já teria sido morta. Vocês podem ter certeza disso, eu já seria uma defunta. Mas tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Claro que esse texto de Paulo tem um outro contexto aqui, sabe? Mas é bom a gente ser ponderado no falar. Então, quando a gente é ponderado no falar, cauteloso no falar, a gente guarda o coração. E eu tenho tentado, me esforçado para guardar meu coração o que eu falo. Então, eu não estou muito preocupada com o que as pessoas me dizem, mas eu estou mais preocupada no que eu vou dizer às pessoas, ou sobre as pessoas, ou sobre mim mesma. E um outro detalhe, guarda o teu coração no olhar. O 25, ele vai dizer, o verso 25... Ele vai dizer que os teus olhos estejam sempre voltados para frente e o teu olhar seja direto. Guarda o teu coração, cuidado com o que você olha. Aqui ele vem dizendo que os teus olhos estejam voltados para frente, queridos. Não é para trás. Eu ouvi uma frase da Joyce Meyer que dizia mais ou menos assim: se Deus quisesse que a gente olhasse para trás ou para o passado, a gente teria olhos nas costas ou na cabeça. A gente não tem olhos aqui atrás da cabeça, a gente tem olhos na frente, porque é para a gente olhar para frente. Luana, mas a gente não deve refletir sobre o passado? Sim, a gente deve sim tirar lições do passado, mas o passado, a própria palavra já diz, passou, ficou para trás. Desculpa. Os nossos olhos estão na frente, para a gente olhar para frente, para a gente olhar para Jesus, prosseguir para o alvo. Nosso alvo é Cristo, nem para o lado, nem para o outro, nem para trás, mas para frente. Que os teus olhos sejam sempre voltados para frente e seu olhar seja direto. Que os nossos olhos, queridos, não estejam cobiçando aquilo que Deus não tem para nós. Que nosso olhar não se perca no erro das pessoas ou nos nossos próprios erros, mas que o nosso olhar esteja sempre focado em Jesus. E isso guardará o nosso coração, porque se a gente olhar para aquilo que não está no centro da vontade de Deus, a gente vai se perder. A gente vai se perder. E muitas vezes a gente tem passado a vida olhando para aquilo que não é da vontade de Deus, ou desejando ou cobiçando com os olhos aquilo que Deus não tem para nós, e a gente perde o foco que é Cristo. Mas quando a gente parar e olhar para Cristo, aí vai acontecer o que está no verso 26, observa por onde andas e os teus caminhos serão seguros. Então guarda o teu coração no falar. Cuidado com o que você fala, cuidado de quem você fala, cuidado também com o que você fala acerca de si mesmo. Às vezes a gente fala tanta besteira acerca da gente, às vezes a gente profetiza, me desculpa a expressão, mas tanta bobagem acerca da gente, né? Às vezes a gente tem esse vitimismo e fala coisas tão ruins acerca de nós mesmos. Guarda o teu coração no olhar, cuidado com o que você olha, cuidado, mantenha seus olhos em Jesus, tão somente em Jesus. E guarda o teu coração no andar, cuidado por onde anda, e eu acrescento, cuidado com quem você anda. Querido, se tem uma escolha que a gente deve fazer, é com quem a gente anda.
Eu não estou falando aqui para você fazer acepção de pessoas, mas as pessoas com quem a gente anda, elas causam um grande impacto na nossa vida. Talvez você pode pensar que isso é besteira, mas se você parar para pensar, isso faz um certo sentido. E ultimamente eu confesso que eu tenho pedido a Deus, Senhor, seleciona as pessoas com quem eu devo andar. Eu me lembro que eu caminhava com a pessoa e ela dizia assim, minha amiga, mas toda vez que ela abria a boca, era para dizer algo negativo acerca de mim. Parece que ela só enxergava meus defeitos, parece que tudo que eu falava, ela ia de encontro. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E quando foi um dia conversando com Deus, Deus falou, não se inquiete, eu vou tirar da sua vida. E aí eu sei que do nada essa pessoa criou uma situação e ela simplesmente saiu. E aí meu coração ficou em paz. Só que muitas vezes a gente pensa que só pelo fato de sermos cristãos, a gente é obrigado a andar com pessoas que muitas vezes nem é da vontade de Deus. E aí quando a gente olha para Jesus, Jesus era um camarada que falava com todo mundo, curava todo mundo, sabe, abençoava todo mundo com as suas palavras, mas ele tinha o seu grupo seletivo. Isso não é acepção de pessoa, isso é você ser sábio. Ele tinha um grupo de 12 discípulos com quem ele comia, andava, chorava. E dentro daqueles 12, ele ainda tinha mais 3, que eram os íntimos dos íntimos. Ou seja, os 12 eram íntimos e dentre os 12 tinham 3, que eram os íntimos dos íntimos. Queridos, a gente precisa ter cuidado com quem a gente anda e por onde a gente anda. Cuidado para a gente não ser Maria, vai com as outras. A gente achar que o caminho do outro é o nosso caminho. Querido, Deus, ele trabalha na coletividade, mas ele trabalha muito também na individualidade. E ele tem propósito específico para a vida de cada um. Talvez o propósito que Deus tenha para a minha vida não seja o que ele tenha para a sua vida. Talvez o caminho que Deus projetou para mim não é o caminho que ele projetou para você e vice-versa. Então a gente precisa ter cuidado no nosso falar, cuidado no nosso olhar, cuidado no nosso andar, guardar o nosso coração, queridos. Quanta gente doente, quanta gente depressiva, porque não aprendeu ainda a guardar o coração. Queridos, eu digo isso por experiência própria. Quanta porrada eu tomei da vida para aprender a guardar meu coração. E graças a Deus que Ele me permitiu sofrer, mas que esse sofrimento ensinou-me a guardar meu coração. Hoje eu digo para vocês com toda a propriedade. Eu estou falando para vocês o que eu estou vivendo. Porque eu prego aquilo que vivo e vivo aquilo que prego. É por isso que muita coisa eu não trouxe aqui ainda, porque talvez eu não tenha vivido ainda. Mas eu digo com propriedade, vocês estão ouvindo alguém que tem exercitado isso, vivido isso na prática. Guarda o coração. Guarda o coração de vocês. Cuidado. Prudência. Prudência no falar, prudência no olhar, prudência no andar. E que Deus continue nos abençoando. Se esse conteúdo foi relevante para você, curta, comente, compartilhe, para que mais pessoas sejam abençoadas. Um abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.